Ei, gente, tô aqui. Por quê? Porque a gente tem mais um vídeo para edificar a sua vida, edificar a sua história. Às vezes você tem passado por luta, dificuldade, e será que isso vai passar? Deixa eu te dizer, na Bíblia, lembra dos grandes homens de Deus, daqueles que viveram tantas experiências com o Senhor. Eles passaram por lutas? Passaram sim, aqui. A lei do menor esforço, ela não faz parte da nossa história. Então eu quero que você assista esse vídeo, compartilhe com quem tem passado muitas dificuldades, muitas lutas, às vezes está desanimando, mas não é para desanimar não, ok? E quero que você também me acompanhe nas redes sociais, esteja aqui, inscreva no canal, clica no sininho para você receber todos os assuntos. E também, mais uma coisa também muito importante, se você é daqui de Belo Horizonte, te aguardo toda terça-feira na Igreja Batista da Lagoinha, Castelo, 8 horas da noite, porque Deus tem preparado esse tempo para edificarmos uma outra. Deus abençoe. Se a gente for parar para pensar, a gente quer muito esforço ou pouco esforço, gente? Pouco. Seu corpo quer acordar cedo para malhar ou quer ficar dormindo na cama quentinha? Quer ficar dormindo. Então, naturalmente, nós sempre queremos o menor esforço. Isso é do ser humano, isso é natural nosso. E aí, o Senhor estava falando muito comigo e eu estava orando pela sua vida. E quem tem passado por lutas aí? Eu também. E é interessante que, às vezes, as lutas elas podem nos desgastar tanto que, às vezes, você pode, enfraquecer. Ou pode ficar desesperançado. Né? Tem gente que adoece com aquela esperança que está muito tardia. E o Senhor, Ele foi trazendo ao meu coração algo realmente que é muito importante da gente entender, compreender, para que a gente passe pelo que a gente está passando, crendo que aquilo é só um momento. Deu para entender? Olha o que diz o Salmo 126, o verso 5 e o verso 6. Aqueles que semeiam aqueles que semeiam com lágrimas, fazem o quê? Com júbilo ceifarão, fazem uma colheita com alegria. Aqueles que semeiam chorando, fazem a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. E visualiza, fecha o seu olho, visualiza você aí, você. Aqueles que saíram chorando, não sei aí as madrugadas, as noites, né, aquelas palavras, aquilo que você tem chorado diante do Senhor. Então, aquelas que saíram chorando, levando aquelas sementes para semear, voltarão cantando, cheios de alegria. Imagina aí, você voltando, cantando, dançando, cheio de alegria, trazendo aí nos braços os feixes, os frutos de tudo aquilo que foi semeado, dessa colheita. Eu estou imaginando eu de saia no meio, assim, daquele local cheio de trigo. Visualiza a sua cena. Isso é Bíblia. A Bíblia fala que aqueles que choram na caminhada, né? E nós estamos falando da caminhada, é na caminhada correta. É no caminho, na verdade. No caminho, na verdade, na vida tem choro, gente? Tem. Quem chora vai voltar o quê? Sorrindo. E aí eu estava lá em casa e aí o Senhor começou. A tua luz acendeu meu coração. E eu, em meio à escuridão, tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo
Onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria. O teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Se puder tirar a segunda música, eu gostaria. É interessante que às vezes está aquela escuridão, você está passando por aquele momento e o Senhor vem como um bálsamo. E às vezes você fala, mas como é que vai ser? E aí Deus fala, não preocupa não, porque sou eu que vou fazer. Eu só quero que no final você possa dizer, toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. É isso aí. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, você não vai desistir. Fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha no olho dela e fala com ela, no olho dela. Você é um instrumento de cura na vida dessa mulher. Mas aí se a gente for pegar ali Mateus 11, verso 12... ele fala assim, abre a sua Bíblia lá em Mateus 11, verso 12. Porque a gente está dizendo, aqueles que semeiam com lágrimas, vão ceifar com júbilo. Mas Mateus 11, verso 12, fala o seguinte. E aí é muito interessante, porque a Bíblia ela se complementa, né? Ela não se contradiz. O reino de Deus, não, fala assim, desde os dias de João Batista. João Batista tem muito tempo, gente? Desde os dias dele até agora, o reino de Deus é tomado por... Desde os dias de João Batista. Até quando? Até agora. O reino de Deus ele é tomado o quê? Esforço. Fala assim, esforço. Esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Fala comigo, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu vou me esforçar. Porque quem se esforça, se apodera dele. Está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Dá para entender? Quando a gente para a gente compreender, não é tempo de parar. Desde a época de João Batista até hoje. Não é só você que está passando por luta. Não é só a sua família que está passando por dificuldade. Não é só você que está vivendo essa fase escura. Não. Desde João Batista, tem que ter esforço. Tem que perseverar. Tem que ir até o final. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, bate aqui na minha mão. Fica firme, mulher. Fica firme. Porque às vezes as pessoas acham que andar com Jesus você não vai ter luta. Isso não é Bíblia. Desde a época de João Batista, gente. Então quando alguém fala assim, eu falo, oi, como é que você está? Ai, tô com luto. Fala, então tá bom, tá desde a época de João Batista, não mudou nada. Dá para entender? Ué. Qual que é a diferença? É que quem se esforça, quem permanece, se apodera disso. E o reino de Deus, ele é o quê? Ele não é o quê, gente? Não é comida e nem... O reino de Deus é o quê? Paz. Justiça. E o quê?
a alegria no Espírito. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, que o reino de Deus, desde João Batista, paz é com esforço. Fala, para eu viver a paz, eu preciso me esforçar. Para eu viver a justiça de Deus na minha vida, eu preciso me esforçar. Para eu viver a alegria no meu espírito, eu preciso me esforçar. Não é novidade nenhuma. Se você está tendo uma vida diferente, eu acho que eu vou te dizer o seguinte, que essa paz que você está vivendo não é uma paz do reino. Eu vou te dizer que essa alegria que você está vivendo vai passar. Porque se não tem esforço, se não tem lutas desde a época de João Batista, é momentânea. E essa justiça aí não é uma justiça do Senhor, não. Dá para entender? Fala assim, eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Gente, e a gente só tem paz, justiça e alegria no Espírito quando a gente cumpre o propósito de Deus para a nossa vida. Dá para entender? É quando a gente caminha no lugar certo, cumprindo o propósito de Deus. Por quê? Porque é no caminho que eu vou ter lágrimas, lutas, furacões, mas eu vou ter paz. Eu vou ter lágrimas, lutas, furacões, mas eu vou ter alegria. Porque eu estou cumprindo o propósito e é só no caminho. Dá para entender? A vida com o Senhor é assim. É o propósito que faz a gente levantar da cama, abrir o olho. É o propósito que faz a gente sorrir, mesmo quando a gente está querendo chorar. Ou a gente chora sorrindo. Estou chorando, Deus, mas eu te amo mesmo assim. Já aconteceu isso com você? De você chorar, mas Senhor, não é de ingratidão, é um choro que eu estou sentindo. Mas eu te amo do mesmo jeito, Senhor. É quando a gente o quê? Está nesse caminho, cumprindo esse propósito. Por que eu disse isso? Porque nós queremos sempre a lei do menor esforço. Nós não queremos sofrer, queremos? A gente não quer, gente. A gente quer tudo ótimo. É ou não é? Só que isso não é bíblico. Fala para sua irmã, fala, minha irmã, isso não é bíblico. Tem que ler a Bíblia. Gente, entre a semeadura, jogar a semente e aquilo dar fruto, tem um tempo, fala comigo, tem um tempo. E esse tempo ele vai de acordo com cada tipo de semente, com cada tipo de raiz que essa semente vai produzir e com cada tipo de fruto que ela vai dar. Tem algumas árvores, algumas coisas que a raiz ela é mais profunda. Você acha que ela vai demorar mais tempo ou não para ela estar pronta? Quem tem planos grandes de Deus para a sua vida aí? Então eu quero te perguntar, você acha que o seu tempo é rápido ou não? Se o seu plano é grande, sua raiz tem que ser profunda. Agora, se os seus planos são bem rasinhos, se os seus sonhos são bem naturais, você precisa de raiz? Pergunta para sua irmã, falei aí, minha irmã, é profundo ou não é? Sonhos, seus planos, me conta aqui. Porque às vezes a gente acha que Deus está demorando. Mas não, tem coisas que não é Deus. É o plano que Ele tem para você. É o propósito que Ele tem para você. Então o quê? Ele está alicerçando, Ele está criando raiz, porque quando o negócio crescer, se não tiver, você sabe que a palmeira, a mesma quantidade que é para cima, é para a raiz. Por isso que ela é flexível. Porque senão ela quebraria. Aí, a Bíblia fala que o rei, antes de entrar na guerra, ele sempre calcula. Você tem sonhos, você tem planos. E aí você não para, você não se estrutura e você começa a crescer. E as pessoas começam a te ver. E aí você vai se tornando uma referência. Só que de repente você não tem estrutura, você quebra. As pessoas não vão ver que você que quebrou. Elas vão rir de você. E vão ver que, olha, o Deus que ela serve quebrou. É ou não é? É. Quem já foi julgado na cara aí quando você errou? Nossa, mas você é crente, você faz isso? Você fica nervosa que você é crente, não pode. Eu sou crente, mas eu sou gente. Mas já viu isso? Alguém já viveu isso?
Quando você já deu aquela notinha assim, aí a pessoa lascou na sua cara assim. Mas você não é crente, querida? Falei, eu sou. Só Jesus mesmo na minha vida. Porque, na verdade, as pessoas, elas estão olhando. E elas estão querendo ver se a obra vai acontecer ou não. E se não acontecer, elas vão culpar quem? Elas vão rir de você e vão culpar Deus. Aí, viu? O que adiantou não fazer nada aí, ó, essa vida sua? Então, tudo faz parte. A sua árvore, ela tem um grande porte? Ou Deus te chamou para ser uma árvore bem pequenininha que ninguém vai ver? É para fazer diferença ou não? Então, você acha que é um processo lento ou é mais rápido? Gente, é o nome de Deus que vai ser glorificado. Fala assim, aquieta minha alma. Fala para você, aquieta minha alma. Gente, e aí eu pergunto, você tem uma árvore que você vai cuidar. Você sabe que ela vai ser muito grande. Um carvalho. Você vai, quando o tempo é maior, tem mais cuidado ou não? Tem mais investimento ou não? Tem que ter mais paciência? Tem. Então pense em você. Tem que ter mais paciência. Vai ter mais desgaste. Mas isso faz parte, fala assim, faz parte do meu processo. Quem semeia com lágrima, com júbilo, ceifará. Olha o que diz Romanos 5. Abre lá, por favor. Romanos 5. Romanos 5, olha o que diz o verso 3, 4 e 5. E também nos alegremos aonde, gente? Aonde? Tribulação, sofrimento, o que é isso, gente? Pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? Perseverança, paciência, constância. E a paciência, perseverança, constância, traz o quê? Hã? Caráter aprovado, aprovação, tem alguém que fala outra coisa? Aprovação de Deus. E essa aprovação de Deus, esse caráter aprovado, cria a esperança. Eita! Essa esperança não nos deixa o quê? Olha para cima e fala, minha irmã, você está entendendo o que está falando aqui? Que a luta, fala com ela, que a tribulação, que essas lágrimas que caem dos seus olhos, elas vão gerar, elas vão produzir paciência, olha no fundo do olho dela, constância. E isso vai gerar a aprovação de Deus. Sacode ela, fala, minha irmã, é a aprovação de Deus, então a gente precisa ser aprovado por Deus. Fala para ela, é aprovado por Deus, não é qualquer coisa. Quando você entende o propósito, fica mais fácil levar. Você fala, é por isso que tá difícil, então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve o quê? Seu louvor invade o céu. Por quê? Porque você sabe que isso vai te aproximar de Deus. Isso vai gerar esperança. E Ele não decepciona. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, Deus não decepciona, a esperança não decepciona. Fica firme, não desanima não. Não desanima. Não desanima. As lutas e as crises, elas fazem parte do processo de aprendizado também. Faz parte. Fala assim, permanece no esforço, viu? Porque você vai ver a vitória. Quem se esforça, eita, tem vitória. Gente, primeira coisa, você não pode pular etapas.
Outra, você não pode pegar atalhos. Presta atenção, concentra comigo. Nós não podemos desistir na caminhada. Vocês estão comigo? Não pode. Você não pode parar. Uma coisa é desistir, outra coisa eu parei. Não pode parar. Tem algumas coisas que a gente não pode. Não pode o quê? Olhar para trás. Porque quem olha para trás e vai andando para você ver. Uma hora você vai, outra hora você já mudou a rota. Porque não dá para manter a mesma direção olhando para trás. Sem contar que você fica preso lá atrás. Você lembra a mulher de... Virou uma estátua de sal. Você está preso naquilo. O que você não pode também? Não pode abrir mão dos princípios e valores. Tem algumas coisas que não dá. No meio da confusão toda, no meio da luta, não pode abrir mão de cumprir o propósito. Não pode. Não pode o quê? Se comparar com outras pessoas. Cada um é um. Olha para cima e fala, não se compara não, meu filho. Não fica comparando as lutas também de um com o outro, não, gente. Porque cada um tem a luta que merece, da medida certa. Entende? Porque, né, eu já falei isso em outro culto, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma oração pedindo a Deus para trocar as lutas de todo mundo. As suas lutas vão para uma outra pessoa e as de outra vêm para você. Aí eu já vou até fazer uma oração com o pessoal falando, Deus, nós oramos agora com todas aquelas mulheres que estão ali no hospital da Baleia, com câncer, e vamos trocar as lutas. Se às vezes você está achando que a sua luta está muito difícil. E aí? Porque às vezes a gente acha que a nossa é pior, né? Então a gente vai para uma situação assim, que muda a vida de pessoas de uma hora para outra, e pode acontecer com qualquer um. Para a gente ver que a nossa vida não está tão ruim assim, não. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, sua tribulação não está com um T maiúsculo, não. Até que ela está pequena, minha irmã. Fica firme comigo. Gente, não dá para ir pelo caminho largo, não. Não dá para ficar andando também. Não fica escolhendo a porta larga, não. Tem algumas coisas que na tribulação você não pode fazer. Fala assim, eu preciso me esforçar. Gente, na vida nada nasce pronto. Nada nasce pronto. Tudo é construído. Fala assim, construído. Tudo é construído. Mas o esforço vale a pena. O esforço vale... Sabe por quê? Ele te leva até paz. Esforça para você ter paz. Justiça e alegria no Espírito. E eu vou falar o seguinte. A paz que Deus dá é no meio do turbilhão, filho. É o pau quebrando e Deus te dá a paz. Que você fala assim, meu Deus, eu devo estar meio doida. Quem já viveu isso? Quem ainda não viveu isso? Profetizo para vocês viverem, em nome de Jesus. Porque é essa paz que o reino de Deus ele dá. Porque a paz que o mundo dá é não ter confusão, não ter briga, a sua rua ter paz é o quê? Não ter assalto, não ter discussão. Mas a paz que Deus dá é, às vezes você está no meio de um furacão, de um problemão, mas você mantém a paz do Senhor no seu coração. Porque você sabe que Deus está o quê? Cuidando de tudo. A paz, ela te leva a ter, a paz não, o esforço ele vai te levar até a alegria no espírito. Gente, alegria é o que a gente mais busca. Hoje, o ser humano, ele busca o quê? Busca do prazer. O hedonismo. Ele quer o quê? Prazer, alegria, alegria. Só que a alegria passa muito rápido. E a busca do prazer traz uma alegria que depois traz um peso. Né? É aquela famosa cachaça que no dia seguinte você tem aquela ressaca moral. Por quê? Para alimentar a carne, só coisas da carne. A alegria do espírito é coisa do reino. Coisas do reino se buscam no reino. Coisas da carne se buscam na carne. Dá para entender? Gente, é interessante que quantas mães tem aqui? Quando você determinou, eu quero engravidar. Na hora que você falou assim, eu quero engravidar. Hoje.
Vamos engravidar? Vamos. Então vamos. Então, a hora que você determinou, você já engravidou? Hoje eu já engravidei. Tuf, tuf. Tem gente que é mais rápido. Tem gente que é mais demorado. Tem gente que não vai engravidar. Dá para entender que nada nasce pronto? Tudo é um processo. E se você engravidar, são quantos meses? 9. Se vier muito rápido, como a Vitória veio, é uma oração usada da igreja. É uma coiseira que a gente arruma. Por quê? Porque tudo tem um tempo. Dá para entender? Aqueles que semeiam com lágrimas, tudo tem um tempo. Fala assim para sua irmã: minha irmã, tudo tem um tempo, nada nasce pronto. Então, não desista, persevere. Gente, a gente não nasce sabendo andar, não. Para andar, a gente leva muito tombo. Mas a gente persevera. Persevera. Olha para sua irmã e fala: por que você está querendo parar? Persevera. Olha o que diz Efésios 6, o verso 9. Se você pegar esses 4 versículos e deixar para você digeri-los ao longo dessa semana. Efésios 6, o verso 9. Olha o que ele fala. Efésios. Não nos cansemos de fazer o bem, pois senão o quê? Desanimarmos, chegará o tempo. Efésios 6, 9. O que foi? Eu falei. Uai, o que aconteceu com ele, gente? Espera aí. Aqui, eu até anotei aqui. Gálatas, Efésios, eu nem... É o sim. Aí, ó. Bem que até rima, né? 5:29. Não, nada a ver. Nada a ver eu, tá? Não. Não é não. Aqui, daqui a pouco eu procuro aí a referência para você. Que é isso, gente? Não é possível. Que eu viajei tanto assim. Será que era na hora que eu estava babando? Gálatas 6:9? É isso, gente. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Olha para sua irmã e fala: não é tempo de desanimar, minha irmã. Deus está falando com você, não é para desanimar. Agora tem que esperar. Tudo tem o tempo. Continua fazendo o que a palavra diz, continua firme. É um período de chorar? Continua semeando e chorando. Vai semeando e chorando e buscando no Senhor. Porque vai chegar o tempo, porque a Bíblia, Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Vai chegar o tempo que vai acontecer o quê? A colheita. Dá para entender? Querida, continua orando pelo seu filho. Continua orando pelo seu casamento. Continua pedindo ao Senhor sabedoria para você lidar. Continua falando palavras de vida, sim. Não desanima, não. Não começa a olhar para aquilo que não deve olhar, não. A gente vê vários sucessos, várias vitórias na Bíblia, não vê?
Tem muito sucesso na Bíblia? Tem muita pessoa que foi bem-sucedida? Tem muita vitória? Só que a gente tem que voltar, a gente, a ler a Bíblia. Eu falo, eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Sabe por quê? Para você não desanimar. Como assim? Porque você não pode perder a esperança, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã, é o mesmo, não mudou. Deus não muda. Fala com a sua irmã, minha irmã, Deus não muda. Gente, se a gente pegar a história de Noé, Noé foi o cara? Foi ou não foi? Pensa aí. É o único que foi salvo, é a família dele. Imagina, você queria estar no lugar de Noé? O único que você vai ser, o único salvo é a família. Noé é lembrado até hoje. Gente, agora eu te pergunto. Vamos pegar Noé. Ele foi reconhecido, sabe o quê? Porque ele não se corrompeu. Porque o mundo estava corrompido. Só ele e a família dele que não corromperam. Dá para entender? Ele foi o único que não se amoldou à forma do mundo. Porque a gente olha e a gente quer as vitórias da Bíblia. Mas a gente esquece de ver que eles passaram por tribulações. Eles perseveraram. Eles permaneceram e por isso eles escolheram. Dá para entender? Desde antes, Noé não se corrompeu. Noé, ele ficou firme no Senhor. Acabou o mundo, gente. Tem noção do nível? Olha para sua irmã e fala, e aí, minha irmã? Porque a gente só vê uma parte. A gente quer a lei do menor esforço, mas não tem como. Porque desde João Batista, o reino do Senhor, ele é tomado pelo quê? Fala assim para você, eu preciso me esforçar. Gente, Abraão, a gente reconhece Abraão como o quê? O pai de quê? Quem quer ser a mãe da fé aqui? A gente quer ter fé. Claro. Agora, para ele chegar a ser pai da fé, ele foi pai de multidões quando ele não tinha nenhum filho. Tem noção do que é isso? Ele não tinha nada e ele teria filhos como as areias, os grãos das areias do mar. Sabe por quê? Porque quando o Senhor falou assim com ele aqui, sai da sua terra e vai. Deus não falou assim, você vai para tal lugar, não, ele só falou vai. Ele foi obediente. Fala assim, e aí minha irmã, você só quer a parte boa. E a obediência que você não faz, minha filha, toma vergonha na cara e muda de vida. Porque a gente começa a ficar cheias de sentidas, porque às vezes Deus não é tão justo, mas aconteceu, porque não acontece comigo? Porque a gente precisa de esforçar. Fala assim para alguém do seu lado, é esforço sim, querida. E todos eles eram do mesmo material que eu e você. E eles foram bem-sucedidos, mas eles também tiveram o quê? Tribulação. Mas aí gerou paciência. E o quê? Levou a esperança. E a esperança não decepciona. Olha para sua irmã e fala, olha as histórias da Bíblia. A esperança não decepciona. Esforça. 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 Foi uma obediência, eu falo tipo assim, uma obediência cega. Porque ele falou, sai e vai. Foi uma obediência no sentido assim, ele não ficou discutindo, não. Mas para onde? Mas qual estado? Vai. E aí? Porque a gente quer ser reconhecido como mulheres de fé. Quer ou não quer? Quer. Mas o que a gente tem feito? Jó. Quem quer ser íntegra? Reta. Rica. Aí, Deus não tem problema com riqueza, não. Justo. E o cara ficou 2 vezes mais tudo isso. Teve tudo em dobro. A gente só quer essa parte. Mas ninguém quer a parte que Jó foi trabalhado para conhecer mais a Deus. Quem quer conhecer mais a Deus? Jó precisou de perder tudo. O que vai ser com você? Não sei. Comigo, o que vai ser? Não sei. Jó precisou de perder os filhos. Jó precisou de perder as finanças. Jó precisou de ter uma mulher com problema no casamento. Jó precisou de falir tudo. A saúde dele. Para ele poder
ter tudo em dobro. E aí? Olha para sua irmã e fala, e aí, minha irmã, você só quer a parte boa? Vai ler a Bíblia, minha querida. Por que você está chorando aí pela sua vida? Porque se a gente lesse mais a Bíblia, a gente ia entender que às vezes o que a gente está vivendo não é tão grande assim. Deus está até sendo misericordioso com a gente. Dá para entender? Porque a gente não está fazendo nem uma vírgula do que o que esses homens fizeram. E a gente está querendo ter o patamar, o nível deles. Dá para entender? Fala assim, não vale a lei do menor esforço na minha vida. Detalhe, Jó nem reclamou, viu, gente? Porque ele continuou sem pecar contra Deus. E aí? Acabou com tudo que ele tinha. Mas a gente quer ter. A gente quer dizer, antes eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A gente quer poder cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, não adoro pelo que Ele faz. Aí a gente chora. Eu adoro pelo que Ele é. E aí, gente? Vamos voltar para a Bíblia. Porque todos eles eu não vi. Um deles que não teve tribulação. Mas eles perseveraram. Fala, eu vou perseverar. Eu vou perseverar. E nós vamos ter outros, mas eu só vou deixar aqui também. Moisés se tornou o maior profeta da Bíblia. Era o cara, né? Um dos homens que tinha maior intimidade com Deus. Quem quer ter intimidade com Deus? Gente, ó, intimidade. Detalhe, ele abriu mão da boa vida dele, viu? Porque ele deixou de ficar naquela vida boa ali como filho da filha de Faraó. Ele deixou, não, ele abriu mão, não quis fazer parte, pertencer à sucessão ali do reino de Faraó, para fazer parte de um reino muito maior. Mas ele não tinha essa noção. Dá para entender? Será que ele ouviu muita coisa, tipo assim, nossa, cara, você está fazendo a coisa certa. Será que ele ouviu muito isso? Muita aprovação das pessoas? Você é louco. Você é doido. Para pensar. Mas a gente quer ter intimidade. A gente quer só a parte da intimidade, né? A gente quer, e às vezes a gente acha injusto, porque a gente às vezes está orando meia hora por dia e não está com essa intimidade toda. Ô, gente, cá para nós. Não abre mão uma vírgula. Não cede em nada. E quer ser profeta e agir como Moisés. Vamos pensar em Davi? O cara era famoso? Demais. Venceu Golias? Gente, quem quer vencer os gigantes aí? Tem os gigantes. Davi, ele venceu. Detalhe, Deus não mandou Davi lutar. Você já leu isso aí, né? Deus não manda ele lutar, não. Ele toma a causa e vai. E aí? Foi um grande rei, venceu o gigante, mas ele foi esquecido pelo pai dele. É para às vezes a gente que acha aí que a nossa dor é maior. Você foi rejeitado por alguém. Ele foi esquecido. Todos os irmãos foram chamados e ele não foi. Vamos pensar? Foi menosprezado pelos irmãos dele, foi ou não foi? Às vezes você tem um problema disso. Ele foi uma bênção, mas ele teve dores. Olha para sua irmã e fala, minha irmã, faz parte as dores. Por que você quer desistir? Foi perseguido de morte por Saul. Ele já tinha sido ungido.
Ele só não estava no lugar como rei, mas ele já tinha sido ungido como rei. Ele podia até matar o outro, mas ele não fez. Porque a gente só vê a parte boa. Agora é interessante, né? Que quando ele foi lutar ali com Golias, antes ele cuidava de poucas ovelhas, como diz os irmãos dele. Você que cuida de poucas ovelhas. Uma característica de Davi é que Davi, ele era inteiro. Ele tinha um coração que agradava a Deus. Sabe por quê? Ele tinha poucas ovelhas. E aí, de repente, veio um leão tentar. Gente, eu tenho umas ovelhinhas, veio um leão. Eu falei, deixa o leão comer a ovelha. Pensa você aí. Você ia entrar na frente, pegar, abrir a boca do leão, já. Ele era fiel com aquilo que ele tinha. Dá para entender? Se essa minha vida vale mais do que isso? Não. Ele sabia do propósito dele. E se ele tivesse que morrer pelo propósito dele, valia a pena. Mas a gente quer ser como Davi, a gente quer vencer o Golias. Só que você não quer matar nem um leãozinho. Você não é fiel com nada que Deus te deu às vezes. O que você tem, você reclama. O que você tem, você murmura. Depois, foi o quê? Veio a ordem, o leão, veio urso, para vir Golias. Dá para entender? Se você não for feliz, for satisfeita no trabalho que você tem hoje, você não vai ter um trabalho melhor. Se você não for feliz, satisfeita com a casa que você tem hoje, você não vai ter uma casa melhor. Dá para entender? A vida é assim. Se tudo é um problema, vai ser difícil matar o Golias. Porque tudo começa lá no alicerce, lá embaixo. Quem não é fiel no pouco, não é no muito, não. Se você não valoriza o que você tem, Deus não te dá mais. Se você reclama porque tem que pegar um ônibus, porque está sendo... Ô, filho, você vai continuar. Dá para entender? Levanta, saiba seu propósito, agradeça a Deus e vai. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você tem que ser inteira no propósito antes de ser rainha. Porque se for só depois que você for rainha, dá para entender? Eu li uma história para a gente pensar de o Bill Gates, ele contando que ele chegava num aeroporto, e aí antes dele ser Bill Gates, e aí ele chegava lá e tinha um cara que vendia jornal, só que ele não tinha dinheiro, nem trocado, e aí o cara vinha e dava o jornal para ele. E aí, várias vezes aconteceu isso. E aí ele estava até constrangido, tipo assim, porque ele falou, gente, mas ele não era o famoso ainda. E aí, depois que ele virou o Bill Gates, ele lembrou disso e ele voltou nesse aeroporto, porque ele queria encontrar esse cara, que deu a ele. E aí, o Bill Gates virou para ele e falou assim, encontrou com ele, falou, você lembra de mim? E ele falou, lembro. Né, eu sou o Bill Gates. Eu lembro, você lembra que você me deu o jornal? Lembro que eu te dei. Ele falou, pois, quando eu não tinha, você sempre me deu. E hoje eu tenho condição. Então, escolhe o que você quiser, que eu quero te abençoar. Aí ele falou assim, você acha que se eu receber o que você vai me dar agora, você vai nivelar com o que eu fiz com você? Aí o Bill Gates, tipo assim, não entendi. Ele falou, quando eu te dei, eu não tinha nada. E eu continuo não tendo nada. Você está vindo me dar agora? Que você virou o Bill Gates? Aí o Bill Gates escreveu, eu entendi o que é ser rico. Ser rico era o que aquele cara vivia. Não é ter o dinheiro. O que eu quero dizer? Se você não é rainha, na sua casa, de pau a pique, você não vai ser rainha numa casa maravilhosa. Se você não é mulher, com o seu marido do jeito que ele está, você não vai ser mulher depois. Dá para entender? Porque a gente quer ser Davi. A gente quer vencer o Golias. Mas se não for, mata o urso, mata o leão,
para depois, a gente não vai conseguir. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você saia daqui hoje, minha querida, pensando, eu sei que nós temos muitas lutas. Eu tenho vivido uma fase de muitas lutas. Mas essa palavra me trouxe, assim, uma alegria e um encorajamento de que vale a pena. De que vale a pena. De que faz parte do processo. De que realmente, quando nós sabemos o nosso propósito, não nos falta nada na caminhada. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei aquilo que às vezes tem até doído no seu próprio corpo. De lutas que você tem passado. De dificuldades que você tem passado. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não perdeu o controle de nada. E essas palavras são para que a gente seja coerente e a gente não venha viver um evangelho que não é o bíblico. E o evangelho da Bíblia, ele é muito claro. Desde a época de João Batista. Tem que ter esforço. Continue fazendo bem, porque no tempo certo você vai colher. Não desista. Não é tempo de desistir. Continue apaixonada por Jesus. Continue buscando ao Senhor. Continue cada dia mais servindo a Deus, sendo 100% naquilo que o Senhor tem te chamado. Porque você que está aí, lançando as sementes com lágrimas, é com júbilo que você vai colher os frutos. E não sou eu que estou dizendo. Isso é uma garantia que a Bíblia traz. Qual é o tempo? Eu não sei. Mas eu sei que em todo tempo o Senhor vai estar com você. E não preocupe, porque em todo tempo você vai ter paz, justiça e alegria no Espírito. Mesmo no meio da dificuldade. Eu queria que você falasse com o Senhor. Eu não sei o que você está passando, né? Às vezes, o que tem às vezes te angustiado mesmo. Mas eu creio que o nosso Deus é um Deus que transforma todas as coisas. Ele sabe aquilo que você tem chorado, aquilo que você às vezes tem andado com dúvidas. E essa palavra é para Ele dizer para você o seguinte: não é castigo, não é nada. Mas isso gera paciência, que gera aprovação, que vai gerar esperança e eu não decepciono. Às vezes, realmente é nos momentos mais difíceis que nós estamos mais perto do Senhor. Às vezes, quando tudo está muito tranquilo, a gente despreza um pouquinho Deus. É para a gente olhar para a gente e começar a ver que não adianta querer ter aquilo que o outro tem se você não quiser passar por aquilo que o outro passou. Não adianta querer ter a fé de um se você não quiser passar por aquele processo. Não adianta você querer ter a autoridade do outro se você não quiser passar pelo processo. Não adianta você querer... Todos têm um processo. Tudo faz parte de um processo. Se você está pegando aí atalhos, saia desses lugares. Se você está andando por portas muito largas, saia dessas portas, porque elas não vão te levar realmente para um resultado que o Senhor tem. Pai, nós colocamos sim nossas vidas diante do Senhor, Deus, e te agradecemos, sabe, Senhor, porque num tempo onde há tanta falta de esperança, há tanto desânimo, ou há tantas palavras mentirosas que são ditas, nós podemos saber que o Senhor não perdeu o controle de nada. E nós precisamos simplesmente permanecer para que possamos prevalecer no Senhor. Deus,
nós colocamos aqui todas as áreas da nossa vida. Deus, não vamos desistir no nosso casamento. Não vamos desistir dos nossos filhos. Não vamos desistir, Senhor, do nosso intelecto, de buscar o crescimento, de cumprir o teu chamado, do dom que o Senhor nos deu. Não vamos desistir da nossa cura nas emoções. Não vamos desistir da nossa cura na nossa saúde física. Não vamos desistir de nenhuma área da nossa vida, Pai. Não vamos desistir, porque nós cremos e nós temos a convicção, porque a tua palavra diz que se nós semeamos com lágrimas, nós vamos colher com alegria, cantando e dançando. E é nisso que nós acreditamos. É nisso, é na tua verdade. Deus, renova cada mulher aqui nesse momento. Fortalece cada mulher aqui nesse momento. Cada coração aqui, Pai, em luto de várias situações. Às vezes um casamento que ainda não melhorou. Às vezes um luto mesmo de alguém que faleceu. Um luto de um trabalho que não veio. De um casamento que ainda não aconteceu. Um luto de algo que tem demorado aos nossos olhos. E esse tempo tem trazido doença para as nossas emoções. Você vai pegar a sua irmã e você vai abraçá-la bem forte assim, peito com peito. É 2 a 2, tá? 2. Quem tiver sem par aqui, ó, vem cá que aqui na frente tá sem. Levanta a mão quem tá sem par aí, porque senão alguém vai acabar ficando sem par. Dani, não fica sem não, ela que tá sem. Isso. Quem tá sem par aí, levanta a mão, deixa eu ver. Tá todo mundo com? Aqui, ó. Com ela. Ô, Ricardo, chama as meninas lá em cima, por favor. Abraça essa sua irmã. É pra você sentir aí, ó, o coração dela. É pra... Abraça mesmo. Martinha, abraça de frente. Não é de lado, não, é pra abraçar. 2 a 2, abraça. Abraça. A gente pega uma outra pessoa pra abraçá-la. Você vai sentir aí o coração dela. Pai, o Senhor sabe aquilo que cada uma de nós tem passado. O Senhor conhece as nossas dores. O Senhor conhece as nossas angústias. O Senhor conhece as tribulações. O Senhor conhece cada emoção, cada sentimento nosso. E é diante disso que eu te peço, Espírito Santo, renova-nos e fortalece-nos em Ti. Restaura-nos para Ti, Pai. Deus, e que realmente o Senhor venha estar promovendo e produzindo mais e mais paciência, constância. Que o Senhor venha estar produzindo, abraça bem forte essa mulher. Aprovação no Senhor, Pai. Que o Senhor venha estar produzindo em nós, Pai, essa esperança que não nos decepciona. Que não nos decepciona. Eu abençoo a vida de cada mulher aqui com a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Que o Senhor possa estar sim nessa semana renovando, que esse abraço seja para renovar. Aquele abraço dizendo: não desista, não é tempo de desistir. Você está no lugar certo. Seu lugar era aqui hoje para você receber esse abraço. Abraça ela forte, sim, aperta ela. Não é tempo de desistir, é tempo de permanecer. Há esperança para você. Fala no olho dela, sim, olha no olho dela, dá um beijo nela e fala: minha irmã, há esperança para você. Fala: há esperança para mim. Fala: então nós já vamos nos alegrar, porque nós já sabemos que nós vamos colher com júbilo. Fala com ela: eu te aguardo semana que vem aqui com seus amigos, suas amigas, para que a gente tenha um encontro aqui.